Seja muito bem-vindo à 10ª aula do curso preparatório da Olimpíada Brasileira de Estatística. Meu nome é Shinji e eu vou estar dando essa aula aqui de modelos estatísticos. Então, vamos seguindo. Então, aqui para a introdução, eu vou estar introduzindo os tópicos que a gente vai ver nessa aula. Então, a gente vai ver o que é aprendizado de máquina, o que são modelos estatísticos, tipos de aprendizado, tipos de modelos, modelos de regressão, modelos de classificação e, por fim, alguns exemplos. Então, como é que vai funcionar essa aula? Eu vou passando os slides e ela vai ter algumas descrições sobre os assuntos que a gente vai estar falando. E aí eu sempre vou ler primeiro a descrição e depois eu vou dar uma outra explicação com as minhas palavras sobre o que a gente vai ler, né? Então, vamos seguir. Então, aprendizado de máquina. Qual foi a motivação do aprendizado de máquina? Em um mundo que gera uma quantidade massiva de dados a cada segundo, de redes sociais, transações online, sensores, etc., é humanamente impossível analisar tudo manualmente. Precisamos de sistemas que possam extrair informações úteis e insights desses dados de forma automática. Ou seja, qual que foi a motivação da gente ter criado essa área de pesquisa de aprendizado de máquina, né? Que como hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de dados, né, sendo criados a cada segundo, seja você acessando o site, você dando like em algum post, seja você baixando algum arquivo, algum aplicativo ou fazendo uma transação bancária. Isso é uma quantidade absurda de dados que um ser humano não consegue processar isso, né? A gente não consegue fazer uma análise de todas as coisas, tudo bonitinho, e tentar extrair alguma informação sobre elas. Então a gente cria métodos de automatizar essas tomadas de decisão, né? Para a gente conseguir extrair algumas informações sobre essas informações que estão jogadas por aí. Porque se você tem uma informação ali na internet que pode ser usada, por que a gente não usa ela para talvez melhorar a vida de alguém, fazer uma análise ou alguma outra coisa nesse sentido assim. Então, vamos ver qual que é o objetivo do aprendizado de máquina. Então, o objetivo principal do aprendizado de máquina é criar modelos estatísticos que possam identificar padrões, fazer previsões e tomar decisões com base em dados, melhorando seu desempenho com base em experiência, sem necessidade de intervenção humana constante. Então, o objetivo principal da aprendizagem de máquina é a gente tentar predizer, né, algumas coisas no futuro, né, baseado em dados anteriores, ou tentar encontrar alguns padrões de comportamento entre pessoas ou fenômenos da natureza que a gente possa observar. E tudo isso de forma automática, sem que precisa de um humano supervisionando aquilo. E qual que é a metodologia por trás, né, dessa área de estudo? Então, a metodologia consiste em treinar um algoritmo, fornecendo ele um grande volume de dados de exemplo, e ele aprende a relação entre eles, criando suas próprias regras e decisões. Então, a metodologia consiste em a gente pega uma grande quantidade de dados e a gente vai dividir eles entre uma base, uma informação que a gente vai usar para treinar ele e uma outra parte, uma parte menor que a gente vai usar para validar o modelo. Então, as informações que a gente vai usar de treino, a gente vai literalmente treinar o nosso algoritmo para o objetivo que a gente quer. Seja para predição, seja para classificar alguma coisa ou encontrar algum padrão nessas informações. E aí a gente vai usar a base de validação para ver se realmente aquele modelo que a gente criou, ele vai estar funcionando, né? Ele vai estar prevendo ou classificando como a gente quer. Então, é mais ou menos isso. A gente pega uma informação, divide em duas partes, treinamento e validação, e treina ele e depois vai validar se ele realmente vai funcionar. Basicamente isso. Então, vamos seguindo aqui. Agora, o que são modelos estatísticos, né? Então, o modelo estatístico é uma representação simplificada da realidade construída para descrever, explicar ou prever um fenômeno a partir de dados. Ele parte da ideia de que existe uma relação, às vezes aproximada, entre variáveis observadas e, por meio de expressões matemáticas e suposições sobre a variabilidade dos dados, tentar capturar esse padrão. Ou seja, basicamente, um modelo estatístico é uma fórmula matemática que a gente desenvolve e para tentar explicar um acontecimento que é observável.
Ou seja, por exemplo, a gente vai tentar prever como vai estar o tempo em São Paulo hoje. A gente pode tentar criar uma fórmula matemática que vai ter várias variáveis, como umidade, sazonalidade, a incidência do sol, e tentar predizer como é que vai estar o tempo ali. Então é basicamente isso. É só uma fórmula matemática para tentar descrever algum fenômeno que a gente consegue observar, né? Então, e a gente tem, na área de aprendizado de máquina, a gente tem dois tipos de aprendizado. Primeiro, o aprendizado supervisionado e o aprendizado não supervisionado. O aprendizado supervisionado o algoritmo aprende a partir de um conjunto de dados de treino que já contém as respostas certas, ou que às vezes a gente chama de alvo ou target. Então, como é que funciona? Mais ou menos. A gente tem uma base de dados e a gente vai querer, e nessa base de dados a gente já tem meio que a resposta que a gente quer. E aí, a partir dessa resposta que a gente já tem nessa base de dados, a gente vai treinar esse modelo para dizer as respostas que a gente quer. Isso vai ficar mais claro no exemplo que eu vou dar no seguinte. Então, não se preocupe se vocês não entenderam muito bem ainda. Vai ficar mais claro com um exemplo. E a diferença do aprendizado supervisionado para aprendizado não supervisionado é que o algoritmo ele recebe dados sem rótulos e sua tarefa é encontrar estruturas, padrões ou agrupar os dados de forma lógica. Ou seja, diferentemente do aprendizado supervisionado, que a gente já tem as respostas certas que a gente quer na base, no aprendizado supervisionado a gente não tem as respostas. Ele só tenta buscar padrões ou tentar agrupar os dados assim. Então, vamos dar um exemplo aqui. Então aqui a gente tem dois modelos, né? A gente tem o aprendizado supervisionado, tem o nosso modelinho de aprendizado supervisionado aqui em cima, e o aprendizado não supervisionado aqui embaixo. Então, como é que funciona o aprendizado supervisionado? Aqui o nosso modelo ele vai tentar entender que essa imagem que a gente está dando é uma maçã. É isso que a gente quer. Então, a gente vai dar para ele a imagem de uma maçã e a gente vai falar que isso daqui é uma maçã. Então, isso são maçãs. Então, a gente está dando os dados de treino e junto com os dados de treino, que são as maçãs, a gente está dando as nossas respostas, que são os targets que a gente fala, né? Que isso daqui é uma maçã. E aí, então, a gente vai treinar ele, e se ele estiver funcionando bonitinho, quando a gente dá a mesma imagem para ele e falar, o que é isso daqui? Então ele vai responder, isso daqui é uma maçã. Porque a gente treinou ele com a nossa base de dados de treino, e a gente já deu as respostas para essa imagem aqui, né? Que isso daqui é uma maçã. E aí ele vai fazer o que a gente treinou ele para fazer, que é identificar o que é uma maçã. E agora para o aprendizado não supervisionado, como é que ele funciona? A gente vai dar uma cesta de fruta aqui, várias frutas diferentes, né? Tem banana, maçã e pêssego aqui. E só que a gente não vai falar o que não é nenhum deles, assim. A gente só vai jogar essas frutas para ele e falar, ó, tenta encontrar alguma relação entre essas frutas aí. E aí, dependendo de como a gente constrói o modelo e de algumas mudanças que pode ter nele, ele pode agrupar de algumas formas diferentes, assim. Porque ele que vai tomar as decisões de como agrupar, né? Não vai ser a gente. E aí eu vou dar dois exemplos aqui, né? Então, no primeiro agrupamento possível desses dados, ele pode ver esses dados aqui, que são maçãs, bananas e pêssegos, e dividir em três grupos por similaridade, né? Então, aqui ele dividiu esse grupo inteiro em três aqui. Um grupo de maçãs, um grupo de pêssegos e um grupo de bananas. Ok. Acho que era um pouco esperado assim, né? Mas aí ele também pode tentar encontrar outro padrão, né? Ele pode encontrar o padrão de frutas meio redondas e frutas não redondas. Que aí ele dividiria apenas em dois grupos, né? É um padrão possível que pode acontecer e é uma relação que existe nessa base de dados. Então, para o aprendizado não supervisionado, a gente não tem meio que uma resposta clara ou do que o nosso modelo vai dar pra gente, né?
Ele simplesmente vai tentar encontrar alguma relação ali e a gente vai tentar entender qual relação que ele encontrou. E isso daqui muitas vezes é útil para vários estudos que a gente não tem muita ideia do como prosseguir eles, né? Essa aqui é a diferença entre aprendizado supervisionado e não supervisionado. Aí, nessa aula, a gente vai estar falando mais. A gente só vai falar sobre o aprendizado supervisionado, né? Porque senão ia ficar um pouco muito complexo e senão a aula ia ficar muito grande aqui. Mas se vocês quiserem procurar modelos de não supervisionados, fiquem à vontade. Podem pesquisar, eles são bem legais assim de ver. Então, aqui são alguns exemplos de aprendizado de máquina, de aprendizado supervisionado, né? Então, aqui a gente tem regressão, classificação, previsão de probabilidades, ranking e séries temporais. Nessa aula, a gente só vai falar sobre regressão e classificação, que são os modelos um pouco mais simples de entender. E para a aula também não ficar muito grande assim, né? A regressão é um método usado para entender e descrever relações entre variáveis. Quando uma variável que queremos prever, por exemplo, de uma casa e outras variáveis que podem influenciar esse valor, como tamanho, localização e número de quartos, a regressão constrói uma equação que representa o padrão médio observado nos dados. Essa equação mostra como uma variável de interesse tende a aumentar ou diminuir à medida que as variáveis explicativas mudam. Assim, a regressão permite identificar tendências gerais, estimar valores futuros e medir o impacto relativo de cada fator, sem exigir que todos os pontos sigam exatamente a linha ou curva ajustada. Então, o que é basicamente um método de regressão, né? A gente vai tentar explicar o nosso resultado, ou seja, o que a gente está buscando, a partir de algumas variáveis que a gente acredita que influencia nesse resultado e tentar criar uma fórmula matemática para tentar encontrar alguma relação ali. Então, por exemplo, a gente vai ter o modelo linear, que é esse modelo 1 aqui. É o modelo mais básico. Tenta encontrar a melhor linha reta que descreve a relação entre uma única variável de entrada x e uma única variável de saída y. A fórmula é clássica, y é igual a x mais b. E nós também temos o modelo não linear, ou modelo polinomial. Usada quando a relação entre as variáveis não é uma linha reta, mas sim uma curva. Este modelo se ajusta a relações mais complexas, traçando uma linha curva que melhor se encaixa nos dados. A fórmula se expande para incluir potências de variável de entrada. Y igual a B0 mais B1x mais B2 de x elevado a 2 mais até Bn elevado a x elevado a n. Então, a gente tem esses dois tipos, não só esses dois tipos, existem outros tipos de regressões, mas esses são os tipos mais simples e conhecidos, né? Linear e não linear. E o que eles buscam fazer, né? Eu vou dar um exemplo de tentar predizer o preço de uma casa a partir de uma regressão. Então, a gente tem uma casa e a nossa variável de saída, o y, né, que é o que a gente quer, seria o preço da casa. E aí a gente teria o x, um conjunto de fatores x que vão ser as variáveis que a gente vai querer que incluir nesse cálculo. Então, o que influencia no preço de uma casa? A localização influencia, o número de quartos influencia, o número de banheiros, o tamanho da casa. Então, vamos pegar só essas 4 variáveis. E aí, a partir dessas 4 variáveis, a gente vai tentar descrever e explicar qual é a relação delas entre o preço da casa que a gente vai estar comprando ali, ou vai tentar estimar no futuro quanto que ela vai valer, né? Então, a gente vai tentar ver o quanto cada uma dessas variáveis pesa para o preço final da casa, né? E a partir de uma casa hipotética, a gente pode tentar prever quanto que uma casa vai valer no futuro, né? A diferença entre a regressão linear e a não linear é que a linear é apenas uma relação de uma variável. Então, vamos pensar aqui nesse exemplo de regressão linear que o y seria a nota de um aluno e o ax mais b seria as quantas horas aquele aluno estudou, né? Sendo b horas mínimas que o aluno estuda e o x as horas que ele realmente estudou. Então, a gente vê que quanto mais um aluno estuda, né? Quanto mais longe do eixo x ele está,
maior vai ser a nota do aluno. E aí a gente tem uma relação linear simples assim, né? Que faz sentido. Quanto mais um aluno geralmente estuda, uma nota melhor ele vai ter ali na aula, naquela matéria, né? Obviamente tem exceções, né? Por isso que a nossa linha, que é a regressão, ela não explica realmente, verdadeiramente os dados, né? Ela tenta encontrar uma tendência de como os dados se explicam. E aí a gente vai ter valores aqui que não se encaixam nessa regressão, mas ela explica uma tendência dos dados, né? E aqui na regressão não linear, ela vai ser uma regressão de polinomial, né, de grau 3 aqui, então é até um x ao cubo. Mas a gente pode pensar na questão do exemplo do valor das casas, né? Então, aqui a gente não tem 3 eixos, mas a gente só usa a regressão não linear para quando a gente não tem uma relação linear entre as variáveis, né? Quando os nossos dados eles têm um formato mais estranho e a gente precisa de uma curva não reta para tentar explicar uma tendência dos dados, para a gente tentar encontrar um padrão ali, né? Um algoritmo de classificação é um procedimento de aprendizado de máquina que recebe exemplos com características conhecidas e aprende a atribuir rótulos ou categorias a novos casos. Ele observa padrões nos dados de treino, por exemplo, cor, tamanho e formato de frutas, e identifica regras que separam as classes, maçã, pêssego, banana, como no exemplo que foi dado anteriormente, né? Depois, ao receber um novo conjunto de características, o algoritmo estima a qual classe esse novo item pertence. A classificação é muito usada para resultado desejado discreto, ou seja, questões de sim ou não, positivo ou negativo, o tipo de objeto, a categoria do texto, essas coisinhas que a gente consegue classificar fácil, né? Servindo para tarefas como detectar spam em e-mails, reconhecer dígitos em imagens ou prever um cliente se vai cancelar um serviço. Então, basicamente, o modelo de classificação ele vai tentar classificar as informações que a gente quer entre as respostas que a gente quer, né? Então, vai ficar mais claro com os exemplos que eu vou dar. Mas pensa naquele exemplo anterior das frutas, que ele classificou entre 2 ou 3 grupos aquele conjunto de dados anterior, né? Então, eu vou dar alguns exemplos de classificação aqui, né? Então, a gente tem um modelo de árvore de decisão. Então, é um modelo que funciona como fluxograma. Ele faz uma série de perguntas do tipo sim e não sobre os dados para dividi-los até chegar a uma classificação final. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Aqui a gente vai estar classificando qual que seria o melhor carro para uma pessoa. E aqui são as nossas perguntas e aqui vão ser as nossas respostas, né? Então a gente vai ter a minivan, o SUV, o esportivo, off-road e o sedã. Então primeiro a gente vai perguntar para a pessoa: essa pessoa possui filhos? Se é uma resposta de sim, positiva, né? Então a gente vai fazer outra pergunta para ela: essa pessoa ela possui mais de 3 filhos? Se ela responder não, então provavelmente o melhor carro para ela vai ser um SUV, baseado no que a gente colocou ali no problema, né? E se a resposta for sim, então o melhor carro para ela provavelmente vai ser uma minivan. Agora, se ela possui filhos e ela responder não, e aí a gente vai fazer outra pergunta aqui: assiste Fórmula 1? E aí se for sim, então provavelmente o melhor carro para ela vai ser um carro esportivo. E se for não, a gente faz uma pergunta final: se ela gosta de campo? Se ela responder sim, vai ser um carro off-road. E se for não, vai ser um sedã. Todas essas perguntas são arbitrárias, nós que escolhemos, né? E dependendo da classificação que a gente quer fazer. E também as respostas que a gente quer, nós que escolhemos, ou a nossa base de dados traz, né? Então sempre perguntas binárias assim. E você vai vendo para onde ele vai, né? Então, árvore de decisão é assim. Agora a gente vai ver o KNN, ou K Nearest Neighbors, K vizinhos mais próximos, né? Se for traduzir para o português. Então, é um modelo simples e poderoso que classifica um novo dado com base na classe da maioria dos seus vizinhos mais próximos no conjunto de treino. A lógica é: diga-me com quem andas e eu te direi com quem és, né?
Então, vamos ver aqui nesse exemplo aqui, ó. A gente vai estar querendo classificar essa nova informação, que é o quadradinho amarelo com esse ponto de interrogação. E a gente já tem pré-determinado duas classes. Uma classe A, que é as estrelinhas vermelhas, e a classe B, que são os triângulos verdes. Então, para um K igual a 3, ou seja, para as três observações mais próximas do nosso quadradinho amarelo, a gente vai ver que a gente tem dois triângulos verdes e só uma estrelinha vermelha. Então, como tem mais triângulos verdes próximos dessa observação amarelinha, então a gente vai classificar ela como classe B, ou seja, esse quadrado amarelo, ele provavelmente é uma classe B, ou seja, um triângulo verde. Mas agora se a gente escolher para K igual a 7, ou seja, a gente vai ver para 7 observações mais próximas desse quadradinho amarelo. A gente vai contar aqui, ó, que tem 1, 2, 3 triângulos verdes e a gente vai ter 1, 2, 3, 4 estrelinhas vermelhas. Ou seja, a gente vai para um K igual a 7, a gente tem mais estrelas vermelhas do que triângulos verdes. Então a gente vai classificar esse quadrado amarelo como uma classe A, ou seja, estrelas vermelhas. Então a classificação do KNN, ela depende muito do K que você escolhe ali. E dependendo do quantos grupos você tem, né? Porque aí, se for uma base de dados muito grande, pode começar a ficar meio complicado você ter K muitos grandes, porque aí você vai ter muito dessa disparidade aqui, né? Mas é basicamente assim que funciona. Você só vai ver os vizinhos mais próximos dele e vai determinar com quem está mais próximo, com quem ele anda mais, né? Vamos assim dizer. E por fim a gente tem a regressão logística, que a gente vai ver nessa aula de classificação. Ela é uma regressão, mas ela é uma regressão que ela é usada como modelo de classificação, né? Ela funciona calculando a probabilidade de um dado pertencer a uma classe específica. A classificação é feita com base em um limiar de decisão. Se a probabilidade for maior que o limiar, o dado é classificado como pertencer à classe. Caso contrário, é classificado na outra. Então, a gente vai ter essa base de dados, né? Cada quadradinho aqui é um dado. E a gente vai treinar o nosso modelo e ele vai dar essa linha reta. Não, essa linha, ela é o resultado da nossa regressão logística. E aí, o que essa linha vai estar descrevendo aqui? Ela vai estar falando, ó, quem estiver acima dessa linha, ela vai ser da classe vermelha, ou seja, da classe 0 aqui. E quem estiver abaixo dessa linha, vai ser da classe azul. Basicamente isso. Ela é muito boa para classificação binária, né? Classificação que só tem duas respostas, de sim ou não. Acontece ou não acontece. Quem está acima é de uma classe e quem está abaixo da linha é de outra classe. Aqui são alguns exemplos de como alguns desses modelos, né, são usados na vida real. Então, na regressão a gente pode usar para previsão de preço de ações, previsão de preço de imóvel, consumo de combustível por velocidade média, número de vendas versus gastos em publicidade. E classificação tem alguns tipos específicos. Então, a árvore de decisão ela é muito boa para classificar riscos em diagnósticos, classificação de risco em diagnóstico médico, ou seja, a gente vai tentar ver qual que é a doença que um paciente tem, né? Fazer aquela famosa triagem, né? A detecção de fraude em cartões de crédito é muito utilizada a regressão logística, né? E recomendação de produtos em e-commerce, o KNN ele é muito bom nisso, né? Vamos partir para um exemplo final. Um exemplo não, né? Um exercíciozinho só para a gente pensar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu agora. Então, aqui ó. Aqui a gente tem um scatterplot. E cada bolinha aqui é um dado, né? Da nossa base de dados. E a gente vai ver que tem uma tendênciazinha, né? E a gente vai fazer duas regressões aqui. A gente vai ter a nossa regressão linear, que vai dar essa equação aqui. E o resultado dela é essa linha vermelha aqui. Ela explica relativamente ok, né? Ela tem uma tendência de decair mesmo. E dá pra falar que ela tá encontrou uma relação ok para os nossos dados, né?
E a gente também vai traçar uma regressão polinomial aqui, que vai dar essa equação aqui de baixo. E a gente vê que o resultado da nossa regressão polinomial, que é essa linha amarela, ela descreve muito melhor do que a nossa regressão linear, né? Que a gente vê que ela acompanha muito melhor nossos dados aqui. E aqui a nossa regressão linear, ela erra bastante. Ela fica muito longe de alguns pontos do nosso gráfico, né? E aqui ela segue mais a tendência mais bonitinha. E ela segue bonitinha a tendência, assim, né? Não tem muito o que falar. Mas o que eu quero que vocês entendam sobre esse exemplo de regressão é que não existe um modelo certo e um modelo errado de regressão. Não, existem modelos errados. Mas o que a gente busca com o modelo de regressão é tentar encontrar o melhor modelo que explica aquela relação. Então, se você pegar esse gráfico aqui e fizer essa regressão linear, você vai falar, pô, eu estou explicando a relação desses dados até de uma forma ok, porque ela está seguindo essa tendência mesmo. Eu vou falar sim, de fato ele está seguindo. Mas agora, se você tentar fazer uma regressão polinomial, você vê que essa explicação ela é muito melhor. Essa relação entre os dados que a regressão polinomial encontrou, ela é muito mais próxima da realidade, assim, né? Então, o problema com a regressão é sempre não qual o modelo certo, né? Mas qual modelo é o que explica melhor os meus dados, a minha realidade que eu estou observando ali. Então, esse é o maior desafio para esse tipo de regressão, né? Que às vezes a gente tem muita informação e não consegue traçar uma linha boa. E ou quando traça uma linha boa, a gente acredita que ela é a melhor, mas na verdade tem outra melhor, só que ela começa a ficar muito complicada. Aí precisa ver se vale a pena ou não fazer uma regressão mais complicada ou não, né? E é isso, assim, né? Agora vamos partir para um exemplo de classificação, né? Aqui a gente tem uma série de box plots. E imagina que cada box plot é uma amostra de uma população total. Então vamos pensar que essas são as notas médias de cada sala de uma escola. Então aqui seria a turma 1, turma 2, turma 3, turma 4 e turma 5. E a gente vai tentar encontrar como classificar essas turmas, né? Com essas notas diferentes. De qual turma precisa de mais apoio para os estudos e qual turma não precisa de tanto apoio assim, porque teve um desempenho melhorzinho, né? Então a gente consegue ver aqui, né, que a mediana e a concentração dos dados da turma 1, 3 e 4 são muito mais próximas do que da turma 2 e da 5, né? E a 2 e da 5 elas também estão muito próximas entre si. Então a gente vai tentar classificar eles em dois grupos, né? Então, grupo 1 em um grupo que não precisa de tanto apoio assim, e o grupo 2 que precisa de mais apoio nos estudos para ter um desempenho mais parecido com o grupo 1 aqui. E sempre mais ou menos isso que os modelos de classificação buscam fazer, né? Classificar coisas. Então, acho que é isso. Então, muito obrigado por ter assistido essa aula, né? Sigam as nossas redes sociais e muito boa sorte na nossa Olimpíada, né? E espero que vocês estejam gostando bastante. E muito obrigado aí. Tchau, tchau.